Tô devendo esse resumo já faz quase um mês pra vocês, então vou trazer logo de uma vez, não é mesmo, meus amigos? Volume 8 da Light Novel de Tensei Star Slime da Taken, fresquinha, resuminho da Killy Peak. Vamos logo pra esse vídeo. Prólogo. Um relatório de status. Danhada e Granville conversavam sobre como o plano de Granville falhou miseravelmente e ainda aumentou a proximidade que Rimuru e Hinata tinham, e não que isso fosse uma grande coisa para Danhada, afinal a Cerberus tinha muitas conexões e ligações, ele estava bem, mas Granville queria usar Cerberus para adiar o máximo possível a reconstrução de Farmos, mas Danhada só pensa em dinheiro. Ele não tinha motivos para ser hostil com Rimuru abertamente aqui, sendo que Tempest estava crescendo tanto e tinha tanto dinheiro circulando lá, eles continuariam como parceiros de negócios, mas Danhada não seria um cãozinho de Granville, ele não iria hostilizar abertamente Rimuru dessa forma. Danhada também conversava com um garoto, o próprio chefe da Cerberus, sobre todos os planos de como lidar com Rimuru em um ataque futuro à floresta de Jura que teria que ser aguardado indefinidamente. Então eles decidem apenas observar as lutas que ocorreriam e Danhada colocaria um fim no comércio de escravo deles. Em seguida, Kazarian entra e Yuki fala que caçar monstros na floresta onde o Rimuru reina agora é perigoso demais no momento, e é por isso que eles teriam que desmantelar o comércio de escravos e parar com isso. E Kazarian pede para ser chamado de Cagalli, até que tenha sua vingança contra Leon. Ele é Cagalli. Capítulo 1. Reconciliação e acordo. Rimuru estava ouvindo o lado de Louis, o irmão falecido de Roy, enquanto ele explicava em voz alta para que os Templários escutassem, porque agora eles sabiam, graças a Veldora, que Ruminas é Luminous, né, o deus deles. E enquanto isso, a Ruminas e o Veldora estavam lá no céu lutando, e isso ajudou bastante a manter os paladinos e templários de boca fechada, porque dois monstros ali se matando é complicado. E o Veldora pedindo desculpas pra ela só irritou ela mais ainda. E o Rimuru ali, como um bom samaritano, entregou ele pra ela de bom grado. Ele falou, ó, toma aí, dá um sacode nele, o Veldora tá merecendo. Essa lagartixa gigante aí tá merecendo isso. E depois de um tempo eles voltam para a cidade, obviamente. Ao chegar na cidade, o Rimuru pede um banquete para comemorar a paz entre todos. E apesar de Veldora aqui e ali fazendo comentários, a Ruminas estava bem empolgada com isso. Mas antes, ele iria apresentar as termas para todos. E é claro que dessa vez, ele não conseguiu tomar banho com as mulheres, infelizmente. Mas é aí que entra, quando ele estava indo pro banho masculino com seus manos, Ashuna arrastou ele para a própria casa para ele tomar banho lá. Rimuru não pode nem tomar banho com mulheres, nem com homens, tadinho dele. Depois do banho, Rimuru foi ver como todo mundo ia com os preparativos e tudo mais, e pensa que os gostos pessoais dele refletem em tudo em sua nação basicamente, desde os pratos até o cardápio, principalmente as comidas, tudo ali em Tempest era voltado para os gostos do Rimuru. Ele gastou muito esforço e tempo tentando introduzir a culinária japonesa nesse mundo, que tinha um cardápio muito ocidental graças aos outros mundos. E logo, eles eram guiados para o salão de jantar, onde Hinata começou com um pedido de desculpas formal para Rimuru, mas ele corta ela no momento que ele viu suas montanhas através da yukata. Sim, é isso mesmo. Eu queria ser ele nesse momento. Ele diz que desde que a igreja saiba que nem todos os monstros são inimigos, era o suficiente para ele. E depois de um pequeno apelo de Hinata para saber como e por que o Rimuru conseguiu fazer tudo isso, sushi, banhos, ramen, ele disse que ele só queria comer e tomar banho. É simples assim, ele queria isso e os monstros fizeram. E depois de uma noite bebendo e baixando suas resistências para poder ficar bêbado, o Rimuru acorda de ressaca pela primeira vez desde que chegou a esse mundo. Então, começa uma reunião para que entrem em um acordo e possam resolver todos os problemas de uma vez. Eles trocam seus pontos de vista e também que, sem dúvidas, alguma companhia de comércio estava por trás de tudo isso, tanto fornecer informações falsas a Hinata quanto ajudar Clayman. Eles sabiam que essa pessoa provavelmente estava ligada ao Império do Oriente. Quem é, né? Ai, quem é essa pessoa? Eles falaram sobre como o clero provavelmente estava atrás de tudo, mas talvez tenha a possibilidade de ter outro mandante. E o Rimuru, claro, suspeitou de Yuki, e Hinata disse que era muito possível ser o Yuki, porque afinal todo mundo conhece o Yuki, né? Mas eles não seguem adiante com isso. A Ruminas fala que ela conhecia a verdadeira identidade de Gran, do clero dos 7 dias, e eles acreditam que Granville está morto. E depois disso o Rimuru começa a falar sobre diplomacia, e a Ruminas propõe um acordo diplomático de 100 anos como desculpas pelos problemas. Eles discutem como abordar isso com as pessoas, pá, tudo tranquilo, os tempestianos não eram inimigos, e o Rimuru dá umas armaduras novas para os templários e uma espada nova para Hinata, já que ele devorou a Moonlight dela. E no jantar, antes da partida dos templários,
o Rimuru deixa escapar alguns planos de usar fios de comunicação à distância através do passo das sombras como se fossem realmente celulares, o que faz a Hinata começar a avisar ele sobre os anjos, e o Rimuru apenas diz para deixar isso quando eles atacarem, porque quando eles atacarem, ele vai cuidar deles. O cara realmente sabe botar ordem. E a Ruminas avisa de novo para botar o Veldora na linha, porque esse lagarto precisa ser educado. Não muito tempo depois disso, a igreja declarou Tempest com relações diplomáticas e reconheceu oficialmente o Reino dos Anões como uma nação humana, ou seja, o Rimuru mudou basicamente a balança de poder do mundo de novo. Capítulo 2. Os convidados. Os líderes de diversas nações do mundo recebiam notícias de que Rimuru derrotou Hinata a Santa em batalha. Obviamente, a fonte disso eram os inúmeros espiões ao redor da floresta investigando Tempest constantemente, enquanto também saiu em fontes oficiais que Rimuru e Hinata tiveram um empate, e isso acabou em uma trégua da igreja com a nação. E os líderes sabiam bem o que significava esse suposto empate, afinal, eles também eram políticos. O rei Gazel estava em seu conselho lá lendo os relatórios da batalha travada, e não havia dúvida de que Rimuru se tornou muito forte, e seus executivos também. O fato dele ser mais forte que o rei, não, que do Argon inteira, preocupou muito os ministros, mas o Gazel sabia que ele poderia continuar confiando nele. Desde que o Rimuru ascendeu, ele percebeu que ele estava mais forte, ao ponto de que Gazel não conseguia ler nada dele, nem aura, nem pensamentos, nada. Mas, ainda assim, ele confiava em seu amigo. O Gazel deu aquela meditada falando que tudo que o Rimuru faz é interessante e queria ver o mundo que ele queria criar, e isso bastava para que ele considerasse o Rimuru um irmão para ele. E mesmo que eles tivessem que lutar contra a Guerra Tenma ao lado de Rimuru, ele anuncia que apoiaria Rimuru completamente, desde que ele continuasse com seus ideais. Então ele também recebe um convite para o festival que o Rimuru vai fazer, e depois de dar uma contornada com palavras bonitas dos seus ministros, ele conseguiu um aval legítimo para ir. E em Talion, em um vasto jardim, Herald estava junto da imperadora da dinastia Elmésia, Elrond Talion, e depois que ele foi para Tempest encontrar sua filha e participou da cúpula do Rimuru, a Elmésia ficou extremamente irritada por não ter ido. Ela adoraria ver aquela nação para passar o seu tédio. Isso que é governador para vocês, meus amigos. E com medo de que se ele fosse para esse festival que o Rimuru convidou ele, irritaria ainda mais ela, ele deu o convite dele para ela, para poder no mínimo acalmar ela, né? Eles têm uma conversa e ela fala para Herald que Rimuru tinha ele na palma de sua mão o tempo todo. Ele pensou que com Rimuru fazendo a rodovia, Talion apenas lucraria em cima dela, mas Rimuru era tão longevo quanto eles. Um Lorde Demônio vive centenas e centenas de anos. Então logo, depois que a estrada fosse construída, ele teria total direito da rodovia e de suas taxas. E claro, tentativas militares de tomar posse dela seriam inúteis, porque ele é um Lorde Demônio, ou seja, ele sempre teve o Herald na palma de sua mão. Ela disse que eles precisavam aceitar isso agora, porque nunca foi uma escolha, e sim um impasse. Eles precisavam agora ir para fazer amizade com Rimuru, ou seriam arruinados antes que tivessem a chance de contestar. E em Bluemund, o Mjormile estava recebendo alguns nobres que ele tinha que tratar como clientes potenciais e tudo mais. Quando chega o Rimuru lá despreocupadaço, ele cancela todos os convidados e guia o Slime até a sua mansão. O Rimuru fala sobre o festival e um dos projetos que ele planeja de fast food nesse mundo. Ele queria que as barracas de fast food viessem ao público pela primeira vez nesse festival, e logo eles caminham em direção a construir um coliseu para apresentações e lutas, onde ele atrairia o público e o que eles vissem na cidade prenderia eles em um ciclo de gastar dinheiro, amar o local, gastar dinheiro e dar mais dinheiro para o slime. E depois, casualmente, o Rimuru diz que quando o torneio acabar, ele vai reestruturar toda a administração da cidade e perguntou se o Mjormile queria ser o chefe do departamento de comércio, ou seja, ele queria jogar o ministro das finanças em cima do mole. E é claro que o Mjormile responde com um grande sim e imediatamente seleciona quem levará para Tempest e quem cuidará da empresa em Bluemund. Terminando as preparações, ele parte para o domínio de Rimuru rapidamente. Depois disso, Rimuru passa lá na guilda para falar com Fuse, que estava preocupado com a situação dos Templários, e dá um convite a ele, ao rei e ao Yuki. E agora, com todos os convites distribuídos e Mjormile tendo um guarda pessoal, só restaria esperar pelo dia do Festival do Fundador. Capítulo 3. Os preparativos. No labirinto, Ramiri discutia com Beretta e Trine, querendo ser convidada para Tempest, porque ela estava tão entediada onde ela estava que não dava mais. E o Beretta tentou avisar ela que ela só vai virar comida de dragão se irritar o Rimuru, mas ela não escutou e apenas quer ir. E quando o Rimuru chegou lá na porta de Tempest e viu o que a Ramiri estava fazendo, querendo criar um labirinto em uma cabaninha ali fora da cidade,
O Beretta teve que explicar tudo porque a Trini é uma inútil que só sabe mimar a Ramírez. Mas Rimuru já pegou a ideia ali, papum pirulito. Se ele criasse um labirinto em Tempest, podia ser muito lucrativo, meus amigos. Então ele dá a ideia de criar o labirinto dela embaixo do Coliseu, como se fosse uma masmorra, e a Ramírez administraria isso tudo para ele, e assim que os lucros de quem treina para explorar e de quem volta à exploração seriam enormes, tudo em torno do dinheiro. Eles discutem os detalhes da habilidade dela e o que eles poderiam fazer com o labirinto, e que se eles quisessem, eles poderiam reviver as pessoas no labirinto, assim tornando muito menos mortal e ainda mais receptivo ao público, além, claro, de ainda mais dinheiro circulando, porque eles vão vender as pulseiras da imortalidade, obviamente. E depois de trocar muita ideia e saber como que o labirinto vai funcionar, o Rimuru vai para a oficina do Kurobe para pegar armas para colocar como tesouros no labirinto, e lá ele recebe uma espada preta para si mesmo. Ela não estava completa. Com o tempo de uso, ela iria evoluir com a aura do Rimuru, mas ela ainda é uma espada que não se quebraria e aguentaria a aura do Rimuru, então, ou seja, é muito poderosa. E agora que ele já tinha pegado as armas efeituosas para colocar como tesouro no labirinto, isso traria muito mais aventureiros para conquistar o labirinto com muito mais lucro na cidade. Eu tô falando, mano, o Rimuru é um gênio dos negócios. O Rimuru então vai até o Veldora e depois de manipular ele de um jeito que só ele sabe fazer, o Veldora fica no 100º andar do labirinto, liberando a sua extensa aura lá. Assim os monstros nasceriam no labirinto a partir da aura do dragão. E claro, como bônus, o Veldora ia poder finalmente liberar a sua aura, que ele estava contendo por tanto tempo, sem causar caos na cidade, sem matar ninguém. E o Rimuru e o Veldora vão até o labirinto lá, onde eles fazem um andar e o quarto para o dragão. Assim conseguiram riscar uma coisa da lista, e uma semana depois o labirinto já estava com 100 andares prontos rapidamente. A Ramírez também cria o item para reviver pessoas mortas no labirinto e apito de emergência para voltar para a porta do labirinto, que eles venderiam na entrada, uma forma de fazer o seguro para as pessoas morrerem lá dentro e ainda ganhar dinheiro. E depois que o Veldora liberou a sua aura, estava tudo pronto para a circulação de magia por todo o labirinto, e além, é claro, de um novo fornecimento de Magia Steel, porque agora com a aura do Veldora lá embaixo era só colocar uns ferrinhos, umas prata lá e deixar a magia dele modificar os negócios. E depois disso o Rimuru passa oficialmente o controle da Beretta para Ramírez, tornando agora ela uma serva da fada. E depois disso eles começam a estruturação do labirinto, adicionar armadilhas, mudar os caminhos, acertar as coisas, todas as paradas que a gente vê em RPG e tudo mais, fazendo ser muito mais difícil para pessoas comuns. E logo, como se tivesse um sexto sentido do nada, a Milin chega e tem uma briguinha com a Ramírez e, bom, a Milin é sempre difícil de se lidar, mas quando a Shuna chega com os doces e briga com elas, elas param na hora. A Milin estava lá porque ela fugiu de seus deveres, mas isso não importa agora. O que importa é que ela poderia domar uns dragõezões sinistros para colocar no labirinto, e isso era o legal, dragões são legais. E, só para explicar também, que dragões normais e dragões verdadeiros como o Veldora são diferentes em essência. Dragões normais são mais como dinossauros do nosso mundo, enquanto os dragões verdadeiros só existem 4, 3 deles no caso que estão vivos, e o Veldanaba, que é o Rei das Estrelas, o irmão mais velho do Veldora e pai da Milin, que está morto atualmente. Os dragões normalmente renascem, mas por algum motivo o Veldanaba nunca renasceu até o momento, o que nos sugere que algo realmente sério aconteceu. Eles teriam aqui 4 arquidragões elementais nos andares mais profundos. No 99 seria um de fogo, 98 de gelo, 97 de vento e 96 de terra. Eles como elementais mudariam completamente os pisos para seus ninhos, ou seja, o 99 ia ser um mar de fogo, o 98 seria uma montanha gelada, o 97 seria chuvas de raios e o 96, claro, terremotos à torta e à direita, o que é bem legal. E também no labirinto, a cada 10 andares, teria um chefe de andar junto de um save point e um baú do tesouro também, que depois de eliminar o chefe do andar, você poderia pegar o baú e ficar lá para descansar por um tempo. O labirinto aqui estava próximo de ser completo e o Coliseu acima dele já tinha sua fundação basicamente pronta. Quando a neve derretesse e o inverno acabasse, tudo estaria pronto para o Festival do Fundador. Capítulo 4. O Público. Com o labirinto já quase pronto, o Rimuru decide deixar o resto com o Veldora e a Ramírez, que queriam se divertir muito montando ele. E logo, ele avista o Mirror Mile, que chegou mais cedo do que eles pensavam. O Rimuru leva ele até sua nova casa, e depois onde encontram com Rigurdo, onde eles conversam sobre as construções do labirinto e do Coliseu, que já estavam utilizáveis, embora
não completamente prontos, e depois disso eles discutiram sobre os funcionamentos das coisas. O Mjolnir dá a ideia de que com a masmorra, aventureiros agora desempregados poderiam ir para Tempest conseguir seu ganha-pão, ou seja, imigrantes que morariam fixamente lá, trabalhando na masmorra, o que movimentaria ainda mais a cidade. E mais tarde descobrimos que quando o Mjolnir estava indo para Tempest, ele foi atacado, mas o Rimuru tinha designado o Gobemon para cuidar dele, mas o Gobemon perdeu seu braço e depois o Rimuru cura ele tranquilamente e deixa o Mjolnir sobre seus cuidados ainda, ou seja, agora o Mjolnir tinha um guarda-costas em Tempest. O Mjolnir rapidamente se estabeleceu lá e começou a trabalhar rapidamente também, mandando seus convites, arrumando as coisas e tudo mais que ele poderia fazer. E depois de um tempo, chegou a hora de receber as raças da floresta, onde eles sondariam para ou jurar lealdade ao Lorde Demônio, ou se rebelar e serem eliminados. O dia passou com raças jurando lealdade a Rimuru, que dentre elas estavam os Altos Orcs, Homens Lagartos, Homens Coelhos, os Trents, e ao acabar o dia o Rimuru e as Dríades se movem para conversar, onde as Dríades, em nome de todos os Trents, pedem para poder servir sob Ramírez, e Rimuru permite porque, enquanto elas estivessem no labirinto no andar 95 com Ramírez, elas ainda estariam sob o comando dele de uma forma indireta. E o andar 95, onde as Dríades iam formar sua cidade lá, se tornou a Cidade Labirinto, um oásis para os aventureiros, que daria a eles muito poder, mas é claro que na época o Rimuru nunca chegou a imaginar isso. E nos dias seguintes, em mais uma sessão de receber raças, ele recebe a raça Bovoid e Equinoide, no caso são duas raças, né? E elas eram raças bem fortes que estavam em guerra há muito tempo na floresta. Eles começam a brigar entre eles na frente do Rimuru, claramente mostrando desrespeito, e quando eles estavam prestes a serem domesticados pelo Rigurdo, uma aura massiva quebra a barreira de Shuna sobre a cidade, e essa aura pertencia a 3 homens arrogantes que queriam matar o Rimuru por ele ter matado Clayman, que supostamente era a presa deles. Todos eles tinham um nível de um Lorde Demônio não desperto, e é claro que a Shion cuidou deles rapidamente e sem esforço nenhum. Eles dizem que depois de uma bela olhada no Slime, ele provavelmente era mais forte que o seu pai, o Lorde Demônio Dagruel. Eles também dizem que o Dagruel expulsou eles de casa depois de umas briguinhas que eles fizeram, mas não foi só isso. Ele mandou eles irem embora, mandando eles irem treinar com o Rimuru. E o Rimuru pensou, bom, eu vou deixar os caras ficar aqui e o Dagruel vai ficar me devendo uma. Então ele deixou aqueles 3 incompetentes sob a Shion e, bom, que Deus tenha pena deles. Voltando para a câmara onde estavam jurando lealdade, os Bovoids e Equinoides estavam tremendo de medo depois de ver o que a Shion fez. E se a Shion era só um subordinado, imagina o Rimuru em si. E então, é claro, eles juram lealdade a Rimuru. Logo depois, os elfos chegaram para jurar lealdade e agradecer a ele por parar as guerras entre os Bovoids e Equinoides, porque no fim das contas, a guerra era entre eles, mas os elfos eram os mais prejudicados por causa dessa guerra. É complicado. O Rimuru pensa que ele poderia acabar movendo os elfos para o 95º andar se eles quisessem, por já que eles estavam tão bem com os Drents e as Dríades, então oferece essa ideia para o representante dos elfos, que falou que ia passar a mensagem para sua raça, mas ele também fala uma parte antes de ir embora, que muitos elfos e elfas jovens que saíram da floresta para trabalhar não voltavam mais, e depois de pensar que isso era suspeito, ele manda o Souei investigar. E logo, eles estavam a 3 dias do Festival do Fundador e iam ter a mais importante dessas reuniões entre espécies. Em uma sala com toda a equipe pronta, chega a comitiva do povo Tengu, que viviam na fronteira de Tempest, fora do seu território. O povo Tengu, como já foi apresentado, é uma raça que vive na fronteira de Tempest, um pouco fora do seu território, porém as estradas que Tempest queria construir passam ali por perto deles e eles estavam negociando isso. A origem dos Tengus é basicamente, eles eram homens-lobos criados por deuses, e aí teve um anjo e desceu e encarnou em um desses homens-lobos, e assim ele criou uma nova espécie, e o indivíduo que gerou essa espécie foi o primeiro Tengu, o Tengu mais velho. A representante dos Tengus que apareceu aqui era a filha da representante da raça. Quando Benimaru foi com a Alvis para a aldeia dos Tengus negociar a estrada antes, a Alvis e a Momiji, que é a representante da raça dos Tengus, tiveram uma desavença e entraram em uma luta onde o Benimaru só interviu quando as coisas realmente iam para uma direção de morte e acabou com o duelo. E em seguida a própria Tengu chega e revela que ela foi treinada no estilo da espada junto de Hakurou e que eles tiveram um caso. Ou seja, que nós sabemos que a Momiji, a filha da líder dos Tengus, é na verdade filha do Hakurou também. A Kaede, a mãe da Momiji e a líder dos Tengus, disse que reconheceria o governo de Rimuru
se o Benimaru casasse com ela. É claro que ele ficou em choque com isso. Eles concordaram que ele pensaria nisso até que ela fosse ter uma reunião com Rimuru em Tempest, e o Hakurou, ao voltar para Tempest, descobre que tinha uma filha, e depois disso teve uma longa noite de discussões com o Benimaru, que tinha seus próprios problemas para cuidar, não era só simplesmente sair casando por aí. E a Momiji, mesmo na presença do Rimuru, estava em guarda por conta dele ser afiliado a Milin, que por sua vez é afiliada com Frei, já que Frei e os Tengus estavam em guerra há pouco tempo por causa dos caprichos da Frei. A Frei pode ser uma Lorde Demônio maravilhosa, mas é bem caprichosa também. Mas agora sabemos que a Frei está satisfeita com o seu novo arranha-céu em Urazânia, e que ela não iria mais atacar a montanha Tengu, o que faz com que a Momiji ceda e não fique mais tão em guarda com eles. E agora, com os mal-entendidos acabados, eles começam a assinar os contratos de negociações. O mensageiro também dá uma carta da própria Kaede para Rimuru, e na verdade eram duas cartas, e uma era endereçada para Hakurou, o que ninguém sabia, e lá ela contava sobre querer que Momiji se casasse com Benimaru e Hakurou ser o pai dela, e aí o Hakurou intervém e diz que vai treinar Momiji para que ela conquiste Benimaru, e em seguida a Shuna avisa que chegou uma carta de Alves dizendo que ela não desistiria de ser esposa do Benimaru. No pior dos casos, ela pelo menos seria sua concubina. O Benimaru tá tendo um harenzinho ali pra ele, duas esposas em potencial, hein meus amigos, isso que é vida. E o Benimaru ali, travado, no meio de toda essa discussão sobre o seu futuro, sem nem mesmo poder opinar direito, tava o Souei, o Gopta, o Gerudo, o Gabiru e o Rimuru começando a sussurrar entre si, falando sobre suas vidas amorosas e mulheres, e essa cena foi simplesmente maravilhosa de se ler. E é claro, até a Shuna interromper a conversa dos homens para focar no Benimaru novamente por enquanto. E depois disso, começaria uma disputa incessante de Alves e Momiji por Benimaru, e depois o Rimuru até disse que não teria problemas se elas duelassem pelo Benimaru, desde que não ocorressem mortes. E depois que o Rimuru falou isso, por algum motivo, a Shion diz que derrotaria a Shuna, e elas começam a sorrir uma para a outra, de um jeito bem perigoso para um certo slime. E ninguém pensaria que dali sairia uma das maiores tradições culturais de Tempest, em que se você quer alguém, prove com a sua força. Epílogo, o briefing final. Quando a noite cai, eles fazem uma reunião administrativa, só que agora com todos os altos escalões que estavam na cidade novamente. O Rimuru apresenta Myrmidon para eles e recebe o cronograma de como vai acontecer os próximos eventos. Eu não vou narrar aqui porque vocês vão ver de um jeito ou de outro quando acontecer, então não tem por que eu ficar me alongando mais do que o necessário. E passando para frente, eles começam a discutir sobre o labirinto que tem uma floresta crescendo descontroladamente, sugando todas as magículas lá dentro. E então o Rimuru decide colocar o Adalman, o Rei dos Mortos, no andar 70, já que ele não podia andar na luz do sol mesmo, e lá ele ficaria tranquilinho. O Zegion e a Apito ficariam no 80, e a raposa que ele salvou de Claymon, agora nomeada como Kumara, dos andares 81 ao 90. Então o Souei entra para passar seu relatório, e ele diz que uma das maiores organizações criminosas do submundo, que lidava com sequestro e venda de escravos, principalmente monstros e, como posso dizer, elfos também, caiu nas mãos do herói Lightspeed Masayuki, e ele recuperou as elfas que foram sequestradas e estavam indo devolver elas para a Federação de Jura Tempest, mas havia rumores de que o herói também estava espalhando por aí à torta e à direita que ele derrubaria o Lorde Demônio, e isso causou muita preocupação. Uma luta no Festival do Fundador, logo contra um herói, não seria nada bom. Ele ordena a todos então para não encostarem nele, e que ele mesmo iria tratar os assuntos com Masayuki assim que ele chegasse, deixando agora uma sombra duvidosa sobre como vai ser o festival e quem vai aparecer nele. Olha pessoal, eu sei que esse é um volume mais intermediário, né? Esse é um volume das preparações para o festival, que vai ser um grande arco, no próximo volume no caso. Então eu espero que tenham gostado. É isso, até a próxima. Logo logo eu tenho um volume 9 para vocês. Eu juro que eu trago no mínimo em um mês, ou antes. Tamo junto, até a próxima.